Quero começar saudando você, paz e bem. O Circulando veio na casa dos franciscanos aqui em Brasília e vamos entender o porquê o Santuário São Francisco passou a se chamar Basílica Menor. Vamos descobrir? Estamos aqui na Basílica Santuário São Francisco de Assis e eu estou com o reitor, ele que vai explicar por que esse santuário foi elevado, né, à Basílica. Paz e bem, primeiro é uma alegria acolher aqui em nossa Basílica a TV Canção Nova. E eu sempre tenho dito da beleza da evangelização dessa TV, desse instrumento de Deus aqui no Brasil. Então, gratidão por todo o trabalho. A nossa Basílica, primeiramente, nós somos três realidades aqui. Nós somos uma paróquia, somos santuário e somos Basílica. Como entender isso? A cabeça até fica meio confusa. Quando se fala de paróquia, aqui foi constituída a paróquia no dia 4 de outubro de 1981. O que é uma paróquia? Uma paróquia é uma parcela, tem uma circunscrição, um terreno, poderíamos dizer, mais do que isso, um espaço com um povo, que é conduzido por um pastor, um sacerdote, um padre, que é o pároco. E dentro dessa porção do povo de Deus, ali onde tem a catequese, a formação, os grupos, quando essa realidade começa a ter uma devoção, aqui é São Francisco, quando começa a ter uma certa peregrinação, grupos vindo, a igreja reconhece esse lugar como santuário, né? Como santuário, como a igreja lá da Canção Nova, né? Reconhecida também como santuário do Pai das Misericórdias. Então a igreja reconheceu, no ano de 2003, aqui se tornou um santuário, lugar de peregrinação aqui na Arquidiocese. No ano de 2023, a igreja reconheceu esse espaço também como uma basílica. O dia da instituição da basílica aqui foi no dia 13 de maio de 2023. Mas por que basílica? Qual a diferença? Como falei, paróquia é o lugar de formação, onde tem a parcela do povo de Deus, o sacerdote que conduz, é o pastor. Santuário é reconhecido como lugar de devoção, de peregrinação, de confissões também. Basílica, se olharmos aqui, temos toda uma beleza. O templo é belo, o templo é litúrgico, foi preparado liturgicamente pelo nosso querido em memória, Frei João Benedito, que sonhou aqui esse espaço como uma basílica. O que é uma basílica? Uma basílica é uma igreja ligada ao Santo Padre. Ligada ao Santo Padre. Temos as grandes basílicas, chamada Basílica Papal em Roma, as 4 grandes basílicas. E fora de Roma, temos as outras também reconhecidas como lugar do Papa, né? Então aqui uma basílica menor. Menor não é devido ao tamanho dela, não. Menor justamente porque é a sua importância. É uma basílica, está ligada ao Papa, a igreja reconhece também como lugar de peregrinação, mesma coisa que o santuário, lugar de peregrinação, confissões. Aqui essa igreja é reconhecida pelo número de fiéis que vêm em busca do sacramento da misericórdia. Então podemos dizer que todo esse ambiente, ele tem todos os atributos para ser, que já é, na verdade, né, um lugar de peregrinação, e por conta disso, hoje também, né, aqui acolhe os peregrinos que vêm e temos o ano jubilar. E com isso também temos um ícone aqui. E eu queria que o senhor explicasse para as pessoas essa novidade de 2025, esse ano em que a igreja celebra esse jubileu. O ano passado tivemos toda a preparação para o ano jubilar, inclusive o encerramento com Dom Rino Fisichella foi aqui na Basílica, tivemos a preparação e esperamos onde seriam as igrejas jubilares em Brasília. No final do ano, na celebração em que o nosso arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo César,
ele abriu solenemente o ano jubilar na nossa igreja-mãe, que é a Catedral de Brasília, e ali anunciou durante a Santa Missa essas duas igrejas jubilares em Brasília. A Catedral, porque é a igreja-mãe, e aqui por ser basílica, então ele também instituiu como lugar de peregrinação esse ano, lugar de indulgência. O Santo Padre, quando ele abriu o ano jubilar em todo o mundo, no documento que ele escreveu, ele apenas instituiu as portas santas em Roma, são as basílicas de Roma, porém fora de Roma ele deu essa possibilidade dos bispos escolherem lugares de indulgência. A igreja mais importante de Brasília é a Catedral, né? Depois aqui por ser basílica foi escolhida. E ele falou assim, olha, quero uma cruz jubilar para abençoar e ficar lá para que o peregrino possa também chegar e ter um momento de devoção. Nós fizemos sim uma cruz ícone. Esta cruz, podemos até, essa cruz, ela foi feita a partir da cruz jubilar de Roma. Inclusive eu estive lá agora, são mais de 30 cruzes dessa, um pouquinho menor, que vai recebendo os grupos. Aqui ela sai, ela é móvel, quando chega, o grupo está chegando, nós levamos até o grupo. A cruz imita aquela de Roma, é um pouquinho maior, nós colocamos um pouquinho mais pontuda para lembrar o tal franciscano, tão conhecido e tão amado. No meio, o Cristo Pantocrato, o Cristo Rei de braços abertos, e atrás dela nós temos o símbolo do jubileu. E eu já vi que nesses dias com os peregrinos, o quanto o peregrino tem carinho por essa cruz. Inclusive está ficando manchada, e eles disseram, Frei, vamos limpar. Eu falei, não. Vamos deixar isso daí, já é a marca do peregrino, que toca a cruz. Ela vai ficar desgastada de tanta oração que vai receber, do pessoal, a devoção. Isso. Então deixa que o peregrino toque. Tocar a cruz, abraçar o mistério da cruz, que é próprio São Francisco de Assis, o amor pela cruz, pelo crucificado, lembra justamente que ela deixa de ser instrumento de morte, e a cruz para nós, para dizer São Paulo, é instrumento de vida. Para nós é poder de Deus, é força de Deus. Ô Frei, e como é essa realidade, né, que já que é o ano jubilar, temos um ícone, é um lugar de devoção, onde vêm os peregrinos, existe também a questão de ganhar as indulgências. Como é que acontece essa devoção, né? O que fazer? Aí a igreja, nossa mãe, que quer curar, quer nos dar a cura, ela nos dá, instituiu as indulgências. A indulgência é isso, é a mão da igreja, que diz, né, não há nenhuma marca mais, né, é apagada a marca, né? Nós não vamos pagar, porque aqui já lutamos e aqui buscamos fazer o possível para poder estar na graça de Deus. É a mão de Deus que nos ama e diz, eu te quero totalmente. Poderíamos purgar isso, mas aqui nós já temos um meio para dizer que é a indulgência, que é para dizer, sou todo de Deus, e Ele me quer, eu também o quero. Seria, né, a leiga falando, né? Seria assim, eu pequei, me confessei, mas ficou aquela dívida ali porque eu cometi um erro. Isso mesmo. Mesmo eu tendo confessado, voltei à comunhão com Deus, né? Porque quando nós pecamos, rompemos com Deus. Isso. E quando nos reconciliamos, voltamos ao amor com Ele. Porém, ficou aquela dívida ali, que seria, você é a pessoa que morre, né? Digamos assim. Morreu, mas confessou, porém ficou com aquela dívida, ela fica no purgatório. Seria isso. E a indulgência plenária dá a graça de toda essa plenitude de tudo. Isso mesmo. Ela tira essa dívida. Isso é indulgência. Tanto que a indulgência é aplicada a nós, aos vivos, como aos falecidos, aos fiéis falecidos. Isso é interessante, né? Porque Francisco peregrinou muito, né? E hoje a casa franciscana é uma casa de peregrinação. O povo vem, os fiéis. E eu acho muito bonito também a saudação, né? De onde nasce esse paz e bem? Gostei dessa colocação. A casa franciscana é uma casa aberta, é uma casa de acolhida. Nós franciscanos somos conhecidos assim ao longo da história,
né? E por isso que o franciscano está em tudo quanto é lugar. Vai ver, tá um fradezinho lá de hábito, de um cordãozinho, e quando o pessoal vê o cordão, opa, já tem já o cartão de entrada, né? Quando vê o cordão, opa, é franciscano, então pode entrar, né? Pode entrar, é franciscano, então pode entrar. São Francisco foi esse homem que teve uma bela experiência com Cristo, com o crucificado. Escutamos aquela frase, o amor não é amado, o amor não é amado. E foi São Francisco que viveu isso tão forte, essa ligação tão forte com Cristo, que foi um homem da paz. Um homem da paz. Ele encontrou com o sultão em Marrocos e o sultão o acolheu. Os outros frades que foram antes foram martirizados, os 5 primeiros frades foram martirizados. E São Francisco foi lá com desejo de martírio e não foi. Mais do que isso, agora eu estava em Assis e lá nós temos uma relíquia que foi desse encontro com o sultão. Agora não saberia o nome. O sultão entregou para ele um chifre, não vou falar chifre, e esse chifre era o cartão para ele poder andar naquelas terras, ter liberdade. Quando chegava, então, ele mostrava isso e dizia, opa, ele pode andar. Então, o São Francisco foi o homem da paz. Nós não vamos ter historicamente, no período de São Francisco, um momento que São Francisco disse paz e bem, mas a sua vida, ele é fruto dessa paz e que se torna, a paz é um bem para toda a humanidade, para todos nós. E aos pouquinhos essa saudação, ela começou a fazer parte da vida franciscana, né? Então, paz e bem. Ela é muito simples, mas ela é muito bonita, porque quando falamos paz e bem, logo escutamos as pessoas devolver essa saudação, né? Quem é a paz? É o próprio Senhor. Estamos voltando ao nosso intervalo, porque ainda temos muito o que aprender sobre a Casa dos Franciscanos. A construção do santuário foi resultado de um projeto visando atender a comunidade católica de Brasília, mas também se tornou um marco cultural e turístico com devoção e peregrinação aqui da cidade. Esse ícone, né, que é tão, eu posso dizer assim, a marca registrada de Francisco, eu queria que o senhor explicasse né, para as pessoas de casa esse crucificado. Por onde vocês vão nessa partilha que vocês estão fazendo com o povo católico, passando nos itinerários de igrejas, de instituições, nos lugares franciscanos, dos carismas, onde tem a presença dos franciscanos, você vai encontrar na capela, como você viu na Basílica São Francisco aqui em Brasília, esse ícone bizantino da Cruz de São Damião, porque foi na igrejinha de São Damião que Francisco de Assis, com que o crucificado falasse, Francisco, restaura a minha casa. Então, é muito importante para nós, para o nosso carisma e para a nossa espiritualidade, esta ideia que temos do crucificado. Na verdade, é a nossa redenção, a cruz, né? E esta cruz, ela está bem enxertada dos valores, das mensagens evangélicas. Tanto é que há um texto que comenta que é uma cruz já com ressuscitado, porque vejam os olhos do Cristo, né? Da narrativa joanina, daquele que deu a vida na cruz por nós, nos amou até o fim, se entregou e ressuscitou. É o mistério pascal que vamos celebrar agora, na Páscoa do Senhor. Então, a grande mensagem que nós temos, quando quer seja numa igreja, numa capelinha, a ideia é que a cruz do Senhor marcou profundamente o coração de Francisco. Ele começa, a partir de si, a restaurar a casa do Senhor. E foi nessa experiência de oração que, tomado pelo Senhor em oração, ele vai partir para a missão de restaurar a casa do Senhor, que é a igreja, né? Tem também a outra experiência muito profunda, no Monte Alverne, em que São Francisco recebe os estigmas da cruz, né? Vejam os estigmas e o serafim que marca Francisco, como nós temos Francisco das Chagas, dos estigmas.
e celebramos há pouco tempo também 800 anos. Os estigmas da cruz. Então, profundamente, você vê vários elementos do Evangelho, narrativa do Evangelho, Pentecoste, Anjos. os anjos, tá? Pedro, João e Maria aos pés da cruz, né? o centurião, etc. Os anjos. Diversos significados que O daria símbolo muito tempo para a gente, da Trindade. Da Trindade, né? né? O Cristo ressuscitado, né? Os apóstolos, a presença de Maria. É toda uma cruz, podemos dizer, profundamente evangélica, né? No sentido de trazer os elementos vivos do Evangelho. Né? Mas, sobretudo, a centralidade do Cristo, já que a nossa fé é toda ela centrada em Jesus Pode dizer Cristo. que a cruz é a cruz fundante que nasce os franciscanos, porque é a partir dessa experiência, né? A partir dessa experiência, na verdade, São Francisco já estava preocupado em restaurar a casa do Senhor, desde o momento que o Senhor dá essa missão a ele, né? Do cuidado com a casa do Senhor. E essa é a realidade, as basílicas, os mosteiros, os santuários, as igrejas, muitas vezes é confiado aos religiosos, de modo geral, né? Como nós vimos conversando, né? Aqui não em só os Brasília, franciscanos, né? tem agora como na Basílica, está os cuidados dos frades menores conventuais, como em Aparecida, os redentoristas, né? Também em Trindade, Goiás, geralmente os santuários, em Belém do Pará, os barnabitas, a Basílica de Nazaré, geralmente está aos cuidados religiosos. E sempre o que puxa a devoção é a historicidade de algum encontro marcante e um símbolo que fale. A cruz de São Damião é muito forte para nós franciscanos. O Padre Jona, a experiência dele foi com Jesus crucificado também, né? Que estava sem os braços, sem os pés. E ali essa experiência dele nasceu a Canção Nova. E é interessante, né? Aqui já tem, posso até, não sei se eu estou certa, né? Mas são mais de 1000 anos, 500 anos de São Francisco? 800 anos. Só esse ano nós estamos celebrando o Cântico das Criaturas. Isso. Só este ano, né? Então toda a história é da Idade Média, né? Então nós queremos dizer que a presença da espiritualidade franciscana, ela tem um tripé, né? Que ela se baseia sobretudo para nosso carisma, a encarnação. Celebramos também já 800 anos de Francisco como autor do presépio, né, atribuído a ele. Ele quis reviver o presépio de Grétio, né, lembrando a pobreza do menino Jesus, da encarnação, né, que o Papa Bento XVI, o Papa Francisco escreveu sobre o belo sinal, o sinal do presépio, né, e fazendo comentários São Francisco na instituição ali, pela tradição do presépio de Grétio. São Francisco quis reviver aquela noite da encarnação, do nascimento de Jesus. Então, foi feito como que um presépio vivo. Depois, a própria cruz é outra mística, a espiritualidade franciscana, e a Eucaristia. Então, Belém, a pobreza do menino, a encarnação, que é Belém, né? A pobreza que se dá nessa simplicidade, Jesus nasceu humilde, as palhas entre burros, entre boi, né? A Eucaristia, onde também está todo o mistério do amor, que se encarna humildade sublime e sublime humildade. E a outra realidade, Belém, presépio, cruz e Eucaristia. Estão integrados pela simplicidade e a pobreza do próprio Filho de Deus. Aí que está a essência do Evangelho da pobreza franciscana, a minoridade. Um fato também é que nasceu também, né, na espiritualidade franciscana, a via sacra, né, a forma de ser feita a via sacra, né? Porque, de fato, voltamos para a realidade do Cristo que fala São Francisco, restaura uma igreja. Mas Francisco restaura a partir da sua entrega, e ele é apaixonado pela cruz. São Francisco é apaixonado pela cruz. E foram, com certeza, nós franciscanos que desenvolvemos essas piedades na igreja. A partir da minoridade do Filho de Deus, da pobreza do Filho de Deus, que vem revelar para todos nós a grandeza. Então nós celebramos há pouco tempo aqui nesse ambiente, no Instituto, foram uma noite de simpósios, celebrações na Basílica, para comemorar o carisma cobiano dentro da espiritualidade franciscana. Porque Francisco foi muito
é amoroso com a Virgem Maria, saúda a Virgem Maria com muita piedade. E os santos franciscanos também, como São Maximiliano, um dos grandes mariólogos da nossa ordem, em Roma, criou o apostolado Milícia da Imaculada. Aqui no Brasil temos a sede na cidade ocidental e ele, devotadamente para Nossa Senhora Virgem Imaculada, cria este exército mariano para defender a fé católica. E foi exatamente após a sua beatificação, a sua canonização, que nós temos assim os frutos deste apostolado de São Maximiliano e a proteção da Virgem, já que ela é patrona da Ordem, a Virgem Imaculada. E há 50 anos estamos aqui no Brasil, deste instituto onde formam os frades, os padres franciscanos, os teólogos franciscanos, nós já estamos expandindo a nossa presença na Igreja do Brasil, como mesmo nosso primeiro missionário polonês, que foi o primeiro bispo de Lusiânia, de saudosa memória, Dom Agostinho, ele, depois de ser bispo em Lusiânia, foi para Tefé, na Amazônia, na Prelazia de Tefé, e hoje nós já estamos com uma presença viva na Amazônia, ali servindo a Igreja, em diversas presenças. Então, tudo fruto da missão deste grande apóstolo da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe, patrono das famílias, também naquela ocasião chamado mártir deste século difícil, Isso é interessante, porque Francisco peregrinou muito, e hoje a casa franciscana é uma casa de peregrinação. O povo vem, os fiéis, e eu acho muito bonito também a saudação, De onde nasce esse paz e bem? Gostei dessa colocação. A casa franciscana é uma casa aberta, é uma casa de acolhida. Nós franciscanos somos conhecidos assim ao longo da história. E por isso que o franciscano está em tudo quanto é lugar. Vai ver, tá um fradezinho lá de hábito, de um cordãozinho, e quando o pessoal vê o cordão, opa, já tem o cartão de entrada, Quando vê o cordão, opa, é franciscano, então pode entrar, Pode entrar, é franciscano, então pode entrar. São Francisco foi esse homem que teve uma bela experiência com Cristo, com o crucificado. Escutamos aquela frase, o amor não é amado, o amor não é amado. E foi São Francisco que viveu isso tão forte, essa ligação tão forte com Cristo, que foi um homem da paz. Um homem da paz. Ele encontrou com o sultão em Marrocos e o sultão o acolheu. Os outros frades que foram antes foram martirizados. Os 5 primeiros frades foram martirizados. E São Francisco foi lá com desejo de martírio. E não foi. Mais do que isso. Agora eu estava em Assis e lá nós temos uma relíquia que foi desse encontro com o sultão. Agora não saberia o nome. O sultão entregou para ele um chifre, não vou falar chifre. E esse chifre era o cartão para ele poder andar naquelas terras, ter liberdade. Quando chegava, então, ele mostrava isso e dizia, opa, ele pode andar. Então, o São Francisco foi o homem da paz. Nós não vamos ter historicamente, no período de São Francisco, um momento que São Francisco disse paz e bem, mas a sua vida, ele é fruto dessa paz e que se torna, a paz é um bem para toda a humanidade, para todos nós. E aos pouquinhos essa saudação, ela começou a fazer parte da vida franciscana, Então, paz e bem. Ela é muito simples, mas ela é muito bonita, porque quando falamos paz e bem, logo escutamos as pessoas devolver essa saudação. Quem é a paz? É o próprio Senhor. Então, se você vem a Brasília, você é um turista, um visitante, ou tem um familiar aqui, vem aqui no santuário, Basílica Santuário São Francisco de Assis, aqui na Asa Norte, 915 Norte. Você é o nosso convidado especial. Venha. Esse é o Circulando de hoje, direto da Basílica Santuário São Francisco de Assis, aqui em Brasília. Nos veremos no próximo domingo com mais aventuras e histórias para contar. Até lá!